Não se deixe enganar pelos cabelos grisalhos e pelo discurso polido. Esses olhos envelhecidos foram os últimos que muitas pessoas viram. Oficialmente foram 33 vítimas, para ser mais exato. Vestido de palhaço, talvez a mente de Gacy nunca tenha compreendido por que ninguém estava rindo. Pegue seu café, deixe seu like e inscreva-se no canal News Web Doc. Este é o caso do palhaço assassino da vida real. Nascido em 17 de março de 1942, em Chicago, Illinois, Gacy foi o segundo filho e único menino de uma família católica. Criado por John Stanley Gacy e Marion Elaine Robinson, sua mãe era dona de casa, e seu pai, veterano da Primeira Guerra Mundial, trabalhava como reparador de máquinas. Gacy era muito mais próximo de sua mãe e irmãs, enquanto mantinha uma relação tensa com seu pai. Alcoólatra, o pai frequentemente agredia fisicamente a família, com Gacy sendo o principal alvo. As agressões físicas eram sempre acompanhadas de insultos como burro e estúpido, enquanto ele batia no garoto. Ele frequentemente comparava Gacy com suas irmãs, reforçando que ele era inferior a elas. A mãe de Gacy tentava protegê-lo das surras, o que só levava a mais insultos, como o menino da mamãe e outras ofensas homofóbicas. Esse ambiente violento e hostil pode ter contribuído para a formação do lado sombrio de Gacy. Em 1949, ele e outro menino foram pegos em atos libidinosos com uma menina mais nova, e ambos apanharam severamente. Nesse mesmo ano, um amigo da família abusou sexualmente de Gacy em sua caminhonete em diversas ocasiões. Gacy nunca contou a ninguém, temendo que seu pai o culpasse e o agredisse novamente. Gacy era uma criança com sobrepeso e sem aptidão para esportes. Devido a um problema cardíaco, os médicos recomendaram que ele evitasse atividades físicas. Na quarta série, ele começou a ter desmaios frequentes, sendo hospitalizado e, posteriormente, enfrentando uma apendicite. Entre os 14 e 18 anos, passou pelo menos um ano internado no hospital, o que afetou suas notas escolares. Embora sua mãe e irmãs acreditassem nele, seu pai alegava que Gacy fingia os desmaios para chamar atenção. Os médicos nunca conseguiram diagnosticar a causa exata dos desmaios. Um dos colegas de Gacy no ensino médio lembrava que o garoto apanhava frequentemente sem reagir. Em 1960, aos 18 anos, Gacy se envolveu na política, trabalhando como assistente de um candidato democrata em seu bairro, o que gerou mais zombarias por parte de seu pai. É comum que pessoas marginalizadas passem a vida em busca de aceitação e reconhecimento. O envolvimento de Gacy com a política pode ter sido uma tentativa frustrada de obter essa aprovação que ele nunca recebeu do pai. Em 1963, ele finalmente terminou a escola e começou a trabalhar em uma empresa de calçados. No ano seguinte, devido ao seu progresso na empresa, foi promovido a gerente e transferido para a unidade de Springfield, onde conheceu sua primeira esposa, Marlene Myers, com quem ficou noivo. No ano seguinte, ele teve uma nova experiência de descoberta pessoal quando um de seus colegas o convidou para sua casa. Após algumas bebidas, houve um momento de intimidade entre eles. Alguns meses depois, ele se casou com Mary Myers. O pai dela havia adquirido 3 franquias do KFC em Waterloo, e ele recebeu uma posição importante nesse restaurante. Ele se mudou com sua esposa para uma nova casa e ficou mais próximo de um clube particular que oferecia bebidas e sinuca para os funcionários após o expediente. Embora convidasse funcionários de ambos os sexos, ele preferia socializar com os mais jovens. Quando suas tentativas de socialização eram questionadas, ele costumava dizer que eram apenas brincadeiras. Percebe-se que o uso de álcool e comportamentos inadequados sempre estiveram presentes em sua vida. E em vez de se distanciar dessas práticas, decidiu utilizá-las de forma negativa. O ambiente em que cresceu, embora não determinante, ajudou a formar sua maneira de pensar. Em fevereiro de 1966, Marlene deu à luz ao primeiro filho do casal, seguido por uma filha nascida em março de 67. Durante esse período, ele descreveu sua vida como perfeita.
Quando seu pai o visitou e reconheceu erros do passado, ele pediu desculpas pelos traumas que causou. Ele se apresentava como um bom cidadão, mas secretamente se envolvia em atividades impróprias. Em agosto de 67, ele convidou um jovem de 15 anos para sua casa, prometendo-lhe mostrar um vídeo. Após oferecer bebidas, houve uma situação inadequada entre eles. Nos meses seguintes, outros jovens foram levados para sua casa com o mesmo propósito. Para alguns deles, ele dizia que era parte de uma pesquisa científica, oferecendo recompensas em dinheiro. No ano seguinte, o primeiro jovem decidiu contar ao pai o que havia acontecido, e eles procuraram a polícia. Ele foi acusado pela primeira vez de má conduta. Negou as acusações e pediu um teste de polígrafo. Devido ao nervosismo, o resultado foi inconclusivo. Dias depois, ele tentou intimidar o jovem para que retirasse a queixa, mas o jovem e seu pai retornaram à delegacia com novas alegações. Em setembro daquele ano, ele foi submetido a uma avaliação psiquiátrica e diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, sendo considerado incapaz de se beneficiar de tratamento. Os médicos concluíram que ele estava mentalmente apto para ser julgado. No dia 7 de novembro de 1968, ele se declarou culpado, alegando que o jovem havia se insinuado, mas essa versão não foi aceita. No dia 3 de dezembro, ele foi condenado a 10 anos de prisão em regime fechado. No mesmo dia, sua esposa pediu o divórcio, ficando com a casa, a guarda dos filhos e uma pensão. Ele nunca mais teve contato com a esposa ou os filhos. Na prisão, ele ganhou a reputação de prisioneiro exemplar, trabalhando mais do que os próprios funcionários. Ele se tornou chefe de cozinha, liderou projetos para melhorar a vida dos outros presos e supervisionou a instalação de um campo de minigolfe no pátio de recreação. Apesar de seu comportamento, em 1969, seu pedido de liberdade condicional foi negado no Natal daquele ano. Seu pai faleceu devido a problemas de saúde, e apesar de bastante abalado com a notícia, ele não pôde comparecer ao velório. Em 1970, seu segundo pedido de liberdade condicional foi aceito após 18 meses cumpridos, de um total de 10 anos de pena. As condições para sua liberdade eram que ele retornasse a morar em Chicago com sua mãe, que ficaria responsável por supervisioná-lo, incluindo um toque de recolher que o obrigava a estar em casa às 10 horas da noite. Com isso, ele estava livre e pronto para retomar sua vida. No dia 12 de fevereiro de 71, ele foi acusado novamente pelo comportamento inadequado com um adolescente. A acusação foi retirada porque o jovem não compareceu à audiência. Em 22 de junho, uma nova acusação da mesma natureza foi feita. O garoto alegou que ele havia forçado sua entrada no carro, mas essa acusação também foi removida após o jovem tentar extorquir dinheiro da mãe. Ele comprou uma nova casa que, infelizmente, seria o cenário de muitos eventos negativos. Ele se mudou para lá com sua mãe e logo começou um relacionamento com uma ex-namorada da época da escola, chamada Carol. Carol, que também era divorciada, aceitou se casar com ele e levou suas 2 filhas de outro casamento para morar com eles. A mãe dele se mudou pouco antes da chegada de Carol. Em 1975, ele contou à esposa que era bissexual, e após um relacionamento que tiveram no Dia das Mães, ele disse que seria o último entre eles. Ele sempre chegava tarde em casa, justificando que estava trabalhando muito. Carol começou a notar a presença frequente de vários jovens em sua casa, sempre entrando pela garagem. Além disso, encontrou diversas carteiras masculinas e conteúdos inapropriados pela casa. Quando confrontado, ele ficou irritado, o que causou uma discussão entre o casal, resultando em um divórcio, e Carol se mudou para um apartamento com suas filhas. Ele passou a trabalhar como consultor, realizando serviços de pintura, manutenção e reparos. Enquanto sua empresa crescia, ele encontrou uma nova paixão em um clube de palhaços chamado Jolly Joker. Os membros desse grupo realizavam eventos beneficentes e ações voluntárias em hospitais infantis. Ele se tornou membro do grupo, criando 2 personagens: Fogo, um palhaço feliz e brincalhão, e Pets, um palhaço mais sério. Sua empresa de construção cresceu, e ele contratou jovens sem dinheiro ou experiência de vida. Por inúmeras vezes,
Ele se ofereceu e insistiu em ter relações inadequadas com eles em troca de favores, promoções de trabalho e até mesmo o empréstimo de seu carro. No dia 3 de janeiro de 1972, enquanto voltava de uma festa familiar à noite, ele encontrou um jovem de 16 anos no ponto de ônibus e o convenceu a entrar em seu carro, prometendo que era perigoso ficar ali àquela hora. O jovem aceitou o convite e entrou no carro. Na manhã seguinte, ao acordá-lo, o jovem foi até a cozinha para preparar um café da manhã como agradecimento. Infelizmente, Gacy se assustou ao encontrar o jovem com uma faca na mão e acabou se envolvendo em um incidente que resultou na morte do jovem. Ele então limpou a cena e tentou esconder o corpo, enterrando-o em um espaço sob a casa e cobrindo-o com cimento. Essa foi a primeira tragédia relacionada a ele, que mais tarde foi descrita por ele como uma emoção intensa, e ele não parou mais. Ele se envolveu em situações inadequadas em troca de dinheiro, drogas e álcool, levando suas vítimas para casa. Ele sempre escolhia jovens entre 15 e 19 anos. Em sua casa, ele oferecia substâncias e os convidava para ver truques de mágica. Infelizmente, ele utilizava essas interações para controlar e explorar esses jovens, resultando em experiências traumáticas e dolorosas. Ele cometia abusos e torturas, deixando marcas profundas em suas vítimas. Ele geralmente cometia crimes contra suas vítimas por asfixia, usando roupas ou cordas. O corpo de suas vítimas era mantido debaixo da cama por 24 horas antes de ser enterrado em um espaço sob sua casa. Alguns corpos foram encontrados em sua garagem antes de serem enterrados. Ao todo, o autor matou ao menos 33 jovens, 26 dos quais foram enterrados sob sua própria casa. Outros foram descartados em rios ou simplesmente desapareceram. E 33 é apenas o número oficial. Acredita-se que ele tenha feito mais vítimas ao longo dos anos. Ele chegou a dar festas em sua casa para amigos e familiares, que reclamavam de um mau cheiro. Sua justificativa era que havia um problema em sua rede de esgoto que nunca foi consertado. Com o passar do tempo, a polícia começou a desconfiar dele e mantinha uma rotina de observação em sua casa. Ele percebeu isso e por diversas vezes cumprimentou os policiais que estavam em sua rua, além de levar comida para alguns deles. Os jovens desapareciam sem que ninguém soubesse para onde haviam ido. Ele, que se apresentava como um cidadão modelo, chegou a ajudar a polícia na busca por esses jovens, se juntando ao mutirão que vasculhava os arredores da cidade. Sua próxima vítima, Robert, que trabalhava em uma farmácia, aceitou conversar com alguém em sua casa sobre uma oferta de emprego. Diferente de todos os outros, Robert avisou ao seu patrão onde estava e pediu que informasse sua mãe caso demorasse a voltar. Infelizmente, ele passou pelo mesmo destino de outros jovens, perdendo a vida. Quando Robert desapareceu, sua mãe procurou a polícia e insistiu que eles precisavam invadir a casa dele. Apesar de negar seu envolvimento no desaparecimento, a polícia conseguiu um mandado de busca e apreensão em sua casa. Durante a busca, os oficiais encontraram diversos itens suspeitos, como distintivos, uma pistola, algemas, seringas, drogas e outros materiais inapropriados. Esses itens levantaram suspeitas e ligaram-no diretamente ao desaparecimento de Robert. A polícia continuou observando-o em busca de mais pistas. No dia 20 de dezembro, ele dirigiu até um encontro com seu advogado e, provavelmente sucumbindo à pressão, acabou consumindo álcool. Ele apontou para a foto de Robert na capa do jornal e comentou que o garoto estava morto, jogado em um rio. Nas horas seguintes, ele confessou ao advogado sobre os assassinatos que havia cometido e descreveu um cemitério particular em sua casa, mencionando que havia enterrado os corpos. Ele se referiu às vítimas de maneira desrespeitosa. Após uma longa confissão, ele acabou adormecendo. Seu advogado havia marcado uma consulta psiquiátrica, mas ele se negou a comparecer. Ciente de que seria preso, ele dirigiu para se despedir de seus amigos. A polícia estava sempre atrás dele, e ele parou em um posto de gasolina, onde foi abordado e preso por porte de drogas. Com a pressão da polícia, eles obtiveram um novo mandado de busca. Assim que o documento foi assinado, a polícia chegou à sua propriedade. O espaço onde estavam os corpos estava inundado,
e foi necessária uma drenagem antes que a equipe pudesse começar a escavar. Ele negou que Robert estivesse enterrado ali, mas admitiu ter enterrado um jovem. O acesso era estreito, o que exigia cuidado dos agentes durante a retirada dos corpos. No dia 22 de dezembro, na presença de seus advogados, ele prestou um depoimento formal confessando o assassinato de aproximadamente 30 adolescentes, mencionando que todos entraram em sua casa por vontade própria. Ele não foi capaz de se lembrar dos nomes de todos, mas explicou que a maioria eram jovens em situações vulneráveis. Quando questionado especificamente sobre Robert, ele revelou que havia jogado o garoto em um rio. Assim como outras vítimas, mais tarde naquele dia, ele levou a polícia até o local onde foram encontrados os corpos. Alguns deles, devido à falta de documentação e ao estado avançado de decomposição, nunca foram identificados. Com o avanço da tecnologia forense em 2021, uma das vítimas foi identificada, mas ainda existem casos que permanecem sem identificação. Foi um dos casos mais notórios da história, marcado pela crueldade e pela falta de escrúpulos. Ele negou até o fim seu envolvimento com os crimes, mesmo após ter confirmado algumas informações à polícia. Ele nunca conseguiu explicar os itens estranhos encontrados em sua casa e os corpos enterrados. A polícia levou dias para remover todos os corpos de sua residência, sem conseguir determinar a causa da morte da maioria devido ao estado avançado de decomposição. Em 1979, sua casa foi demolida, e no dia 6 de fevereiro de 1980, ele foi acusado de 33 assassinatos. Após passar por mais de 300 horas com psiquiatras, ele tentou convencer os médicos de que tinha múltiplas personalidades. A defesa optou pela declaração de inocente por razões de sanidade. No entanto, os procuradores apresentaram provas e depoimentos que demonstravam que ele estava plenamente consciente de suas ações e responsável por elas. Uma das testemunhas foi um jovem que havia sido vítima dele no início de sua carreira criminal, descrito como morto-vivo. Durante seu argumento final, um dos procuradores afirmou que ele era responsável por uma devastação humana maior do que muitas catástrofes naturais. O júri levou menos de 2 horas para declarar ele culpado pelos assassinatos, além de abuso sexual e outros crimes. Essa foi a maior acusação de assassinatos para uma única pessoa na história dos Estados Unidos. Ele foi sentenciado à pena capital por cada um dos assassinatos, resultando em 33 sentenças de morte consecutivas. Sua execução foi marcada para o dia 2 de junho de 1980, e ele passou a realizar pinturas e trabalhos manuais que hoje estão expostos em museus e coleções particulares. Ele continuou contestando sua execução por meio de seus advogados, mas todos os pedidos foram negados. Na manhã do dia 9 de maio de 1994, ele foi transferido para o local de sua execução. Como última refeição, pediu frango, camarão frito, batatas fritas, morangos e uma Coca-Cola Diet. Antes de ser executado, recebeu a visita de um padre católico. No entanto, devido a um erro na aplicação do material químico, o procedimento precisou ser interrompido e substituído. A execução foi assistida por familiares das vítimas, e mais de 1.000 pessoas se reuniram do lado de fora. Em seus últimos momentos, ele deixou claro que não sentia remorso, expressando que as vítimas nunca saberiam o destino de outras possíveis vítimas. A execução durou 18 minutos, e a injeção letal levou à sua morte. Ele morreu aos 52 anos, executado pelo Estado. Sua história é tão impactante e perturbadora que faz com que muitos casos de ficção pareçam menos assustadores. É difícil imaginar o terror vivido por cada uma das suas vítimas. Após a declaração oficial de sua morte, seu cérebro foi removido para estudo e seu corpo cremado. Este foi o caso de John Wayne Gacy. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ajudar o canal News Web Doc. Cuide-se e até o próximo vídeo.